A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo permaneça na sua vida, na sua família, que as bênçãos do Senhor caia sobre a sua casa, sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo. Te convido a se inscrever no canal, deixar um joinha aí, coraçãozinho, enviar para alguém, tá? Esse vídeo e pedir para as pessoas se inscreverem aqui no canal, tá bom? Aqui nós estamos compartilhando a palavra de Deus e hoje vamos continuar lendo o livro de Mateus, do seu capítulo 26, do versículo 57 até o 68, tá, gente? Então, pega a sua Bíblia, acompanha a leitura comigo e vamos deixar o Espírito Santo nos guiar e nos ensinar através da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá? E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas, e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde coisa alguma ao que este depõe contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas. E outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo. Quem é o que te bate? Quem é o que te bate? Gente, antes de dar continuidade nessa palavra, te faço o convite aqui no canal. Tem uma playlist com todos os vídeos, tá? Aqui no YouTube, com todos capítulos e versículos do livro de Mateus, entre outros, tá? Te convido a procurar aí na playlist que você vai encontrar. A gente já leu bastante livro aqui, com a ajuda de Deus. Nós vamos ler todos os livros da Bíblia, tá bom? E fica o convite aqui para você, junto comigo, tá aprendendo da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, certo? Então, gente, o que acontece? Como nós acabamos de ler, Jesus perante o Sinédrio, perante homens que julgaram ele, né, sobre as obras que ele fez. E é interessante que, assim como eu e você aqui vimos na leitura, que eles mentiam, eles tinham um falso testemunho. Chegavam pessoas lá para mentirem a respeito de Jesus, porque ele fez tantas obras boas, que curava pessoas, salvava pessoas, expelia demônios de pessoas, libertava os cativos, ali, os oprimidos, sobre enfermidades, sobre espíritos malignos, e gerou inveja, gerou ciúmes dos religiosos daquela época, ao ponto deles terem que mentir, porque não pegava
nenhuma obra de Jesus que o condenava. Então eles fizeram, como nós acabamos de ler, falso testemunho sobre as obras que ele tinha feito. E aqui, o mais triste, né? Além de uma mentira, o mais triste foi quando condenaram ele aqui, dizendo que ele era réu de morte, ele era digno de morte. E aí, após isso, cuspiram no rosto do Senhor Jesus, deram punhadas, bateram nele, esbofeteavam ele e ainda assim humilhavam ele, dizendo: profetiza no Cristo, quem é o que te bateu? Tudo isso o Senhor Jesus sofreu, tudo isso o Senhor Jesus passou, suportou. Além de ter feito tanto bem, ele suportou tanto mal por amor da minha alma e da sua alma, para nos conceder a salvação, nos convidar a andar nesse caminho que é ele, o caminho, a verdade e a vida. E nos convida para esse caminho, para todo aquele que crer no coração que Deus enviou ele e que ressuscitou ele dentre os mortos, e que ele está à destra de Deus com poder, como aqui ele disse, ó, no 64, disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então, Jesus voltará para buscar a sua igreja em nuvens de glória, com o poder, como aqui está dizendo, né? Em breve, o Filho do Homem assentado à direita do poder. Então ele já está, todo o poder foi dado a ele, por conta dele ter suportado tudo isso, ter feito tanto bem, ter entregado só amor, ter curado, ter ressuscitado mortos, ter trazido a palavra que cura, que é essa aqui, ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Manifestou o amor entre todos aqueles que conviveram com ele e até nós que sentimos esse amor, que estamos na presença dele, pelo Espírito Santo, sentimos que ele vive e ele está à direita do poder e ele voltará e todos os olhos o verão, todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cordeiro digno de todo o poder. E aqui é interessante que Jesus, tendo feito tanto bem, sofreu tanto mal, e ele foi obediente até a morte para cumprir a sua missão, para salvar eu e você que crer. Como eu estava dizendo, crer no coração sobre toda essa obra, confessar com a boca que Deus ressuscitou ele dentre os mortos e ele está à direita de Deus com o poder para nos dar vida, vida com abundância. Se você fizer esse compromisso, se você reconhecer no seu coração, confessar aí agora que Cristo é o Filho de Deus, veio na terra, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Se você confessar o Filho diante dos homens, ele também confessará você diante do Pai. Então que essa palavra venha te trazer uma consciência de tanto da obra de amor que Jesus teve por mim e por você. Essa obra que nos ensina a ser obediente a Deus naquilo que Deus nos pede. Essa obra que salvou e salva na geração dos tempos, de tanto tempo, né? Que já aconteceu essa história 2000 anos atrás, né? No nosso calendário, 2025 anos, tem pessoas que falam que é um pouco mais ou um pouco menos, mas tá aí, o mundo foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo.
E Cristo vive. Ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou e quer habitar, morar junto com o Pai, Jesus e o Espírito Santo no seu coração. Abre seu coração para Ele, confesse Ele com a sua boca e você verá a salvação na sua vida. Um beijo no seu coração, tamo junto, compartilha com alguém esse vídeo.